Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. Hoje nós vamos refletir a respeito de uma das mais belas frases do Senhor Jesus. Todas elas, obviamente, são importantes porque proferidas pelo homem mais importante que já passou pelo planeta. O Senhor Jesus declarou coisas preciosas. Entre estas, a frase: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Palavras registradas pelo apóstolo João no seu evangelho, lá no capítulo 11, no contexto da ressurreição de Lázaro. Ora, se todo cristão é cristão porque crê que Jesus é o Salvador, até porque ele morreu por nós e ressuscitou, garantindo que de fato ele é a ressurreição e a vida, como explicar o fato de que há muitos cristãos que têm medo da morte, têm medo de morrer, medo de que alguém próximo de si morra, né? Não é um contrassenso? Se nós somos seguidores, servos, amigos, irmãos adotivos daquele que é a própria ressurreição e a vida, por que nós vamos temer a morte? Se nós cremos aquele que enfrentou a morte de frente no nosso lugar e a derrotou, por que vamos temer a morte? Se nós, de fato, cremos naquele que disse que vai ressuscitar-nos no último dia para estarmos para sempre com ele, por que temeríamos a morte? Eu não sei, mas o que eu sei é que há muitos cristãos que têm medo de morrer e têm medo da morte, não apenas de si mesmo, como de outras pessoas também. Se afastam, evitam o assunto, não querem saber de se relacionar com gente que esteja perto de morrer ou com parentes daqueles que acabaram de falecer e por aí vai. É uma questão delicada, precisamos explicar os motivos disso, talvez eles sejam, justos, razoáveis ou, no mínimo, compreensíveis, e vamos lidar com essa questão. Por outro lado, não é segredo para ninguém que no passado os ateus costumavam acusar os cristãos de serem amigos demais da morte. Me lembro de um, lá na Universidade de São Paulo, quando eu estudava, que dizia que o que os crentes melhor sabiam fazer era morrer. Estávamos sempre preparados para a morte e amávamos a morte, e por isso que o mundo não ia para frente, porque afinal de contas nós temos que amar a vida e lutar pela vida. Não há total falsidade nisso. De fato, se nós nos concentrarmos demais na vida do porvir, no céu, como fazíamos na década de 60 e 70, com certeza vamos ser escapistas, vamos ser acusados com justa razão de fugirmos desse mundo, quando o próprio Senhor Jesus, segundo o próprio Evangelho de João, disse que não era para o Pai nos tirar daqui não. Lá no capítulo 17 do Evangelho está registrado a seguinte oração de Jesus: "Não os peço que os tires do mundo, apenas que os livres do mal." Então, como viver nesse mundo amando esta vida, mas sem medo da morte e prontos para viver o porvir? É possível? Claro. Mas como encontrar o equilíbrio e a resposta para as angústias que muitas vezes nos afligem a alma? Está no ar? Então vejam só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, eu dou a você as boas-vindas ao programa Vejam Só. A grade patrocina o Vejam Só e manda presentes para aqueles que assistem ao programa e nos ajudam votando na enquete que está no site do programa. Você vai lá na página www.vejansó.com.br, é o endereço eletrônico do Vejam Só, e lá você vai ter uma enquete, você vota na enquete, seu nome ficará na base de dados para os sorteios. E o de hoje é o sorteio mais esperado da semana. É o sorteio do kit Jô Rezende, que depois você vê aí do que se trata, tá bom? Hoje, para conversar conosco sobre esse assunto delicado, que é o medo da morte, né? Quase todo crente que eu conheço diz que não tem medo de morrer, mas... sei não. Acho que a gente não costuma ser muito verdadeiro quando fala dessas coisas, né?
Está conosco, voltando ao programa, a doutora Elivalda Pedrosa Bastos. Ela é psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo e professora universitária, além de ser membro da Igreja Metodista. Paz e graça, doutora, tudo bem? Paz e graça, tudo bem. A senhora é mais conhecida como doutora Valda, né? Eli. Eli, doutora Isso. Eli. Então tá bom. A senhora frequenta a Igreja Metodista onde? Em Vila Nive. E o consultório da senhora, onde é? Eu tenho 2 consultórios. Um fica no Paraíso e o outro fica em Santana. Eu sou da Zona Norte, então eu comecei com o de Santana, mas devido à localidade de algumas pessoas de moradia, eu abri também eu sou sócia hoje de um ali no Paraíso, perto do metrô. Muito bem, muito obrigado pela presença da senhora. Eu é que agradeço. Do outro lado, o reverendo Valdemir Alexandre da Silva, famoso pastor Miro. Ele é pastor e capelão da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá do Presbitério Santo André, e palestrante em capelania e humanização hospitalar. Pastor Miro, seja muito bem-vindo, paz e graça. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Eu estou auxiliando lá na 11 de junho, lá no centro de Santo André, na rua 11 de junho também, né? Na primeira igreja presbiteriana de Santo André, do reverendo César Rocha Lima. Muito obrigado. E o senhor trabalha no hospital, né? Isso, estamos no Hospital Brasil já há 8 anos. Eu trabalho de capelania, está lá há mais de 17 anos. E a gente vem de outros hospitais. A gente vem desenvolvendo o trajeto de capelania de outros hospitais e montando capelanias também por aí. Muito bom. Muito obrigado pela presença do senhor. Ok, obrigado, pastor. A repórter Jéssica, que não tem medo de morrer, preparou a matéria que você vai assistir agora. Vejam só. A morte. Temível para alguns e para outros não. A morte pode ser vista como um mistério incompreensível ou como um absurdo inaceitável. A morte pode até ser tratada como um tabu. Mas seja como for, aceitemos isso ou não, a morte é uma realidade inabalável. Por mais que queiramos nos esconder dela, deixar de existir é tão natural quanto existir. Na verdade, a morte é provavelmente a única coisa certa na nossa existência, ou pelo menos na minha. É certo que um dia todos nós vamos morrer. Pode-se aceitar a fatalidade e olhar de frente. Ou pode-se negá-la, fugir dela, imaginar que não pensar na morte possa fazer com que ela deixe de acontecer com você ou com alguém da sua família. Mas todos nós estamos programados para nascer, crescer e morrer. Pode ser vista como um evento inesperado e injusto. Sobretudo, costumamos vê-la como um evento exclusivo, pessoal, que isola quem sofre uma perda de todo o resto do mundo. Mas ela chega para todos, sem exceção. Seria um paradoxo valorizar a vida e ao mesmo tempo se iludir com a eterna beleza e jovialidade trazidas pela vida moderna, que acabam gerando, por meio do apego a tudo isso, muito mais tristeza e sofrimento pelo fim inevitável da existência do que a felicidade. Você sabia que a cada segundo nascem 3 pessoas no mundo, ou 180 por minuto, e morrem 102 por minuto? E quem nasce mais são os homens. 105 para cada 100 mulheres. Inclusive, são eles os que morrem mais. E a violência é apontada como principal motivo. Mas afinal, se a morte é tão comum e corriqueira, por que ela nos causa tanto medo? Será que o maior desejo do homem é a imortalidade? Se Jesus disse que é a ressurreição e a vida, por que ainda assim há tantos cristãos com medo de morrer? Esse é o tema de hoje do programa Vejam Só. É isso aí. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, os cristãos não deveriam ter medo de morrer. Mas tem, muitos. Por quê? Doutora Eli, ela é psicanalista, psicóloga, professora, né, doutora em psicologia e é membro da Igreja Metodista, portanto é crente. Por que os crentes têm medo de morrer, doutora Eli? Olha, eu acho que na verdade não é o crente só que tem medo de morrer. A sociedade atual,
ela colocou a morte como tabu. E isso acabou fazendo com que as pessoas não falassem a respeito da morte. E por mais que seja uma coisa esperada, nasceu, vai morrer, a sociedade acaba camuflando isso e deixa para se pensar nisso na hora que ela está acontecendo. Então eu penso que a questão principal é a questão social. E aí a sociedade invade a igreja e os membros, os crentes em geral, acabam também experienciando esse grande medo. Tá bom, depois eu quero aprofundar um monte de coisas aí. Que bom. Tá bem? Reverendo Miro, o senhor lida com a questão da doença, da morte, da perspectiva da morte, todos os dias, lá na sua capelania, e prega sobre a ressurreição todo domingo na igreja. Né? Por que os crentes têm medo de morrer? Olha, existe a necessidade da vida, né? A vida é tão linda, tão bela, e nós entendemos que a vida é maravilhosa. E quando nós estamos vivendo e aprendendo a viver esse momento, nós não pensamos na morte. Mas o crente, assim, a pessoa crente em Cristo Jesus, ela busca, ela almeja estar com Jesus. Mas a separação, o momento ali da separação, aquele túnel tão falado, aquela luz no fim do túnel, a passagem, pastor, essa passagem é a pior parte, né? Alguns estão, digamos assim, preparados e outros não têm a noção do que vão ver, mesmo dentro de um conceito cristão. Às vezes é muito superficial. Ele está dentro da igreja, mas é superficialmente, a compreensão dele é muito pequena sobre o outro lado. Não tem uma leitura bíblica, não consegue enxergar, não consegue entender, não consegue ver do outro lado. E para falar a verdade, dentro desse tema, os que não estão preparados para morrer, dão mais trabalho para morrer no hospital ou em qualquer outro lugar. É muito complexo. Uma pessoa que não consegue ver o outro lado, mas ela sabe que vai embora, a morte ela vem chegando, né? Ela vem se aproximando de você. É uma coisa incrível que acontece. Algumas pessoas até sabem, ó, eu não passo de hoje. E isso acontece. E às vezes nós temos que atender pessoas pelo qual estão bem dentro do hospital, estão desenvolvendo ali, estão legais, e o médico chega para a gente, pastor, conversa com ele que tem mais 2 dias de vida. E isso é muito triste, porque a pessoa está bem. E ela não quer saber do outro lado, não quer se preparar. Mas existe esse medo, sim. A vida é boa demais para se viver, né? Nós almejamos estar do outro lado, mas nós queremos o máximo estar aqui. A separação corpórea com a família é a parte mais trágica. Bom, e você de casa? Vamos lá para a nossa enquete, www.vejamsó.com.br. Responda sinceramente. Você tem medo da morte? Tem que ser sincera a resposta. De vez em quando eu olho os resultados das enquetes do Vejam Só, eu fico meio, né? Você tem medo da morte? Sim ou não? Responda com sinceridade. E você pode ganhar o kit Jô Rezende, mas eu não vou mostrar o kit agora não, deixa o kit para depois. Eu queria saber da doutora Eli se ela tem ou já teve medo de morrer. Não, eu acho que medo da morte eu não tenho, eu não gostaria de sofrer. Eu acho que essa é uma grande questão que aparece. No consultório, por exemplo, eu já atendi várias pessoas que diziam, não, eu sei que eu vou morrer, mas eu não quero sofrer. Então, eu acho que eu penso como essas pessoas. Eu gosto da vida, eu gosto do planejamento que eu faço dela, eu tenho muitas perspectivas ainda que eu gostaria de conquistar, muitas formas principalmente questões de trabalho, questões que eu venho construindo ao longo da minha vida que eu não gostaria de perder. Mas medo mesmo de morrer não tenho, porque eu creio na minha salvação. Então, eu acho que isso me alivia muito. Mas o medo do sofrimento eu tenho. Medo do sofrimento? Do sofrimento antes da morte. Tá. E o senhor tem medo de morrer? Olha, é difícil de falar da morte quando você tem um medo pela separação. O medo não é o medo de morrer. Digamos assim que eu estou preparado para morrer, assim como tantos outros estiveram preparados para morrer. Mas você volta, você lembra de pessoas, como a doutora estava comentando, que vão ficar, de projetos. Mas eu não vejo a morte, para mim, como sendo algo que não deu tempo de fazer. Eu procuro fazer tudo aquilo que Deus tem falado comigo na minha vida e procuro estar de bem com Ele.
dentro disso, eu não vou ter medo de deixar ou medo de que deixei de fazer alguma coisa para trás. Assim como a gente vê Paulo, né? Olhando a vida de Paulo, olhando a vida dos apóstolos, eles iam sempre adiante. Eles iam para a morte. Né? Paulo fazia aquelas despedidas lindas e maravilhosas nas cartas. Olha, eu não vou voltar mais, acabou. Daqui para frente é martírio, é tristeza, é forca, seja lá o que for. E nós vemos, né, quando a gente vê lá em Atos 20, 24, em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que eu cumpra o ministério do Senhor Jesus de pregar a palavra. Então, são convicções da vida da gente que nós devemos buscar e ter. Olha para trás, né? Você vai para Roma, vai lá no Coliseu, você vê aquele espaço enorme. E nós vemos muitos cristãos que foram para a morte cantando. Olha o paradoxo, né? Cara, você vai morrer. Sim, eu vou cantando. Isso deixava o pessoal de Roma mais irritado e fazia com que houvesse mais cristãos. Mas isso é legal, é entender que acabou. O fim chegou. O fim, não. Mas o começo, um novo começo. Né? Bonito ouvir pastor falar, né? Psicólogo falar. No próximo bloco eu vou apertar os dois, pode ficar tranquilo. Tá? Eu tenho medo da morte. O medo natural daquilo que eu não conheço bem. Já tive bem menos medo de morrer. Né? Engraçado isso. Talvez porque a gente vai ficando velho e vai chegando perto da hora, né? Ou porque eu assisti uma porção de pessoas morrerem. E aí surgem um monte de questionamentos. Um deles, inclusive, já vou adiantar agora para ouvir dos meus dois debatedores, que são cristãos, né? E uma das assim, como vou dizer, uma das questões que se me levantaram no exercício do ministério foi assistir muitas pessoas que não tiveram uma morte tranquila, serena, em paz, ou como a Bíblia diz, né, em ditosa velhice. Né? A Bíblia tem várias expressões de homens de Deus que morreram como se estivessem dormindo nos braços do Pai, literalmente falando. Acordou do outro lado. E não foi assim que eu vi. E, poxa, não deveria ser? Por que não é? A culpa é de quem? É de Deus? É do homem? Por que é? Como que a gente faz para ter uma morte tranquila e serena, já que somos cristãos e cremos naquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida? Onde é que nós estamos falhando e onde nós estamos errando? Mas isso vai ficar para o próximo bloco. Antes eu queria mandar um ósculo santo para centenas de pessoas que, por meio do Facebook, deve ser pelo Twitter também, não sei, souberam do meu aniversário ontem e me cumprimentaram, fiquei sabendo pela minha produção, né, que muita gente se expressou, mandou saudações, felicitações, orou por mim e tal. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Continue orando aí, que a minha saúde anda meio esquisita. Meu aniversário foi muito estranho. Todo mundo pôde comer, eu não pude. À noite eu resolvi jantar, passei mal a madrugada inteira. Então, foi um aniversário inesquecível. Mas essas mensagens de vocês me animaram bastante. Muito obrigado, Deus abençoe e recompense a cada um. A gente vai para o intervalo, volta já, que vejam só. Muito bem. O reverendo Miro, o senhor mencionou no bloco anterior pessoas que ficam mal, tal, na hora da morte, tudo. O senhor é capelão, né? Sim. Essa história do túnel de luz é uma história verídica, não é? O senhor acredita nela, não acredita? O senhor já conversou com pessoas que tiveram experiência de quase morte? Experiência de quase morte assim, de voltar, não. Mas certa vez eu estava chegando de manhã e pedi a Deus, e a gente vai fazendo nossa devocional e vai andando dentro dos hospitais, dentro das UTIs. E dentro de uma UTI tinha uma senhora que acabou de ter uma parada cardíaca. E ela parou, literalmente parou, e a gente viu aquela aflição dos médicos em cima, as enfermeiras, mais de 12 pessoas. Eu fiquei de longe orando, falei, Deus, eu não falei de Jesus para ela.
eu preciso falar de Jesus para ela. Não deu tempo de falar para essa paciente. E no desenvolver daquilo, a paciente volta. Opa. Ela voltou, né? Deu um tempo, os médicos estabilizaram, aí passou um período, eu falei, ela já está legal, ela já está acordadinha, eu vou lá e conversei com ela. Falei, conversei, apresentamos o evangelho, ela entendeu muito bem, só que no final do dia, ela literalmente teve mais uma parada junto com a gente, e ela morreu. E eu achei aquilo, falei, nossa Deus, o Senhor ouviu a minha oração. Ela conseguiu voltar, ela conseguiu entender, ela conseguiu compreender e foi embora. O túnel é uma coisa muito relativa, né? Eu vejo assim, fora um pouco da espiritualidade, o negócio do túnel. Porque quando você está dentro de um hospital, a primeira coisa são luzes, pessoas de branco. Então, eu não acredito muito no esquema do túnel, pessoas do lado, mas em si, na formatação que vai apagando a sua visão, você vai vendo apenas os vultos e ficando as luzes. E quando você volta, talvez não foi embora, não passou de um lado para o outro, no voltar a si, né, não a alma sair, mas no voltar a si, aí sim você tem uma compreensão, nossa, eu vi algumas pessoas, uma das pessoas falaram, eu ouvi muito você falar que eu precisaria voltar, assim, quando eles dizem, você precisa voltar, você tem que voltar, você tem filhos, você tem parentes. Mas isso eu constatando dentro dos atendimentos que não são os espíritos que foram embora, mas sim os parentes que ficam em cima das pessoas que estão numa situação de coma e estão ouvindo elas. E quando elas voltam, nesse sentido, olha, eu vi vozes, né, parecia na incerteza, e nós acabávamos de ouvir as mesmas coisas que ela havia relatado ou que parentes próximos tinham relatado. Então não é muito o lance do ir e voltar. Eu não acredito muito nisso. E essa senhora, ela lembrava, ela sabia que tinha tido uma parada? Não, ela não sabia que ela tinha tido não uma pode parada. A gente fala assim, nossa, você voltou, hein? Você passou por perto, né? Porque a parada, ela ficou parada por um bom tempo. E os médicos tentaram a pessoa não ressuscitar. sabe que parou? Não, ela não conseguiu compreender que parou. A gente tem que informar os médicos, falar, nossa, você deu trabalho, vamos lá. Então, a gente não consegue ter essa compreensão de uma parada, né? Bom, acabamos de ouvir a versão de um teólogo presbiteriano e capelão. Vamos ouvir agora uma professora de psicanálise. Como é que fica a mente? Eu tenho muita curiosidade de saber como que a psicanálise explica o aparelho psíquico, né? Uhum. E como é que ele funciona na morte. A senhora acredita nesse túnel de luz? Como é que é esse lance? Então, eu ouço falar desse túnel de luz, mas assim, no meu consultório mesmo, nunca ninguém comentou a respeito. Eu leio, tenho lido a respeito disso, mas a questão da morte, como eu disse antes, por ser uma questão que a nossa cultura ocidental deixa tão marcado, que é marcado como tabu mesmo. Então, mesmo no consultório, as pessoas pouco falam de morte. Mas sabe-se que vai morrer, todos nós sabemos que vamos morrer, mas se vai para o consultório para falar da vida. Então, vai-se para o consultório para poder viver melhor. Nunca eu atendi um paciente que quisesse se preparar para a morte no consultório. Já atendi muitas pessoas que perderam entes queridos e foram para o consultório para poder lidar com o luto. E é difícil, a pessoa sofre muito até conseguir elaborar um luto. Mas, em relação ao aparelho psíquico, se há diferença em relação à morte, isso eu desconheço. Eu não sei, acho que eu nunca li nada a respeito disso. Como é que a senhora imagina que vai ser a sua morte? Olha, eu peço a Deus que seja dormindo. Mas não é assim meio assim, assustador, né? Você dorme e depois não sabe onde está. Não sei, eu acho que hoje de manhã, já me preparando para vir para o programa, eu dormi muito bem essa noite. Hoje de manhã, a hora que eu acordei... Que inveja. Aliás, feliz aniversário. Obrigado. E estimas melhoras. Muito obrigado. Então, mas essa noite eu dormi muito bem. E a hora que eu acordei, eu pensei, pensando no programa, né? Eu pensei, mas como teria sido bom se eu tivesse ido embora sem, assim, nesse sono tranquilo que eu estava. Então, como eu disse, eu não tenho uma morte, mas eu temo sofrimento. Então, se eu pudesse morrer dormindo, eu seria extremamente feliz. Minha sogra morreu dormindo. Inveja, né? Todo crente prefere morrer dormindo, né? Eu acho que não. Eu penso assim,
quando alguém vai para... você já fez uma cirurgia? Eu tomo Já. com base como... Para mim, eu já fiz uma cirurgia. E me enganaram dando um remedinho, falando assim, olha, daqui a pouco a gente vai para o centro cirúrgico. Quando eu acordei, eu já tinha passado pela cirurgia. Eu falei, peraí, não me deram o direito de acordar, de falar, de saber. Então, eu acho assim, eu acho que é melhor ter ciência do seu partir. Eu acho que isso é bem melhor. Uma das coisas que o senhor falou também, o pastor fez a pergunta de túnel, mas muitas pessoas já me relataram e falaram, pastor, hoje eu estou indo embora. Você está brincando? Hoje eu estou indo embora. E morre mesmo? E morre e vai embora. Como é que ela sabe? Então, esse é o segredo da convivência com Deus. Esse é o segredo de você apagar sabendo que Deus vai buscar você. Isso é lindo e maravilhoso de você ouvir numa pessoa quando ela tem aquela certeza de falar para você, olha, hoje eu vou te buscar. Então, para mim, eu tenho essa certeza. Eu falo para minha família, no dia que eu for morrer, talvez não dê tempo de falar para vocês, mas Deus vai vir me buscar. Então, eu tenho essa convicção no meu coração de que essa convicção, uma convicção espiritual, né? Mas de convivência também, de tudo aquilo que a gente convive dentro com essas pessoas nos hospitais. Então, para mim, é meio estranho, mas pouco importa, é só a forma de... Seria legal dormindo, seria legal, mas pouco importa. Não existe dor do outro lado, então eu não posso ter medo. O medo é da dor contínua do que nós vamos ter. Eu vou continuar sofrendo, eu vou estar indo. Cara, que loucura. Não tem. Você já morreu, pastor? Não. Mas é uma coisa de segura. Cai nos braços do Senhor e vai embora. Não tem mais o que fazer. Né? Então, isso é que me traz essa tranquilidade. Às vezes até falo, há muito tempo atrás, nós estávamos até fazendo algumas pregações, gente, precisamos orar para Deus trazer paz, tranquilidade lá em Israel e tudo mais, né? Com esses conflitos todos, tem muita gente morrendo. Mas é a questão de, não é o como você vai, mas para onde você vai. É essa certeza que nós temos que ter. Infelizmente, pastor Heber, algumas igrejas falam mais da minha necessidade para o cristão, da minha necessidade material, do que a salvação real em Cristo Jesus. Então, quando ele cai no hospital, que você vai conversando, ele não consegue ter um pensamento elaborado do cristianismo que ele tem, de como se ele está sofrendo ou não, e ele questiona. Todos nós podemos questionar a Deus, por que eu estou aqui? Mas ele começa a questionar de uma forma de uma pessoa que não tem fé. E é triste quando você sabe, a pior coisa que tem dentro de um hospital, são duas coisas que eu não gosto muito de fazer e sempre acontece, né? É quando você tem que conduzir uma pessoa a ir bem. Porque o médico diz, olha, abrimos, fechamos, e ele acha que nós, no sentido assim, todo mundo tem o direito de saber, mas tem que ver se a pessoa também está preparada. E às vezes ela vai embora. E de contrapartida também entrega de filhos. Nossa, a pior coisa que existe é entregar filhos da gente nas mãos de Deus, assim, pode levar. É terrível. Isso é extremamente... Isso, mas é aquela relação de confiança que você tem com Deus, de você entregar um ente querido, de você tanto deixar ir, como ir também. Agora, doutora Eli, não sei se a senhora já teve experiência de ter que acompanhar pessoas desenganadas e tudo, já. Né? Como é que um psicólogo trabalha? A senhora falou na sua fala anterior que o trabalho da psicologia é preparar para a vida, mas a pessoa está desenganada. O que a psicóloga vai fazer lá? Não, aí nós trabalhamos com essa vivência que a pessoa tem. Se a vivência dela, o que ela traz para a gente é estou com uma doença terminal, isso é mais comum acontecer no hospital. Porque, geralmente, quando a pessoa está com uma doença terminal, ela não vem para o consultório. Ela é atendida no hospital. Aí a gente tem que trabalhar esse enfrentamento da morte. Como é que a senhora faz isso? A senhora fala assim, vai olhar a morte nos olhos, vai dizer, você vai perder. Não. A gente, em geral, é o acolhimento que se faz. Então, o acolhimento daquela pessoa que está em sofrimento. Então, acolhemos para que ela possa aceitar, de uma forma um pouco mais tranquila, que a vida dela está chegando ao fim.
Mas é basicamente na questão do holding, do acolhimento. E os familiares? Os familiares, aí também mais comum no hospital, nós temos que acompanhá-los e também prepará-los para isso, preparar para a separação, preparar para a perda. Existe esse tipo de coisa? Como é que você prepara alguém para a morte de um ente querido? Pelo menos acolhendo. No acolhimento é possível. Tudo bem, a pessoa que vai morrer, eu entendi. Mas e o parente? Também no acolhimento. Nós acolhemos a dor e ao acolher a dor, provavelmente ele vai chorar, ele vai se lamentar, mas o que se faz com o familiar é a mesma coisa, acolhe aquela dor. E nós tentamos prepará-los para um sofrimento um pouco menor. Por falar em sofrimento um pouco menor, reverendo, Sim. O cristão, aquele que tem a vida com Jesus e tal, não deveria ter uma morte tranquila? Eu já me perguntei diversas vezes isso. E observando a trajetória dos grandes homens de Deus, a maioria não teve morte tranquila. E por que esperar, então, ter também uma morte tranquila? Seria muito egoísmo da minha parte, né, tentar ter ou pregar isso para as pessoas, porque nós estamos na contramão do mundo. E é necessário que você vá até o mundo mostrar, olha, Pedro de cabeça para baixo, Paulo cortado a cabeça, os demais passado a fio da espada, outros apedrejados, e tantos homens de Deus e mulheres de Deus que não tiveram um final feliz. E aí vem a parte simples, não importa como. Não tem dor do outro lado. A dor, como muita gente pode até falar, né, que eu também não concordo, ser psicológica, o corpo sente. A dor não é psicológica, o corpo sente mesmo porque temos sensores espalhados por todo o corpo que manda para os neurônios falar, está doendo. Mas isso é importante, você tem que parar para pensar que do outro lado não tem. Então, preciso ter essa segurança. Do outro lado não tem dor, não importa, não tem dor. Senão nós vamos ficar na carne ainda, pensando na carne. Continua doendo a dor. Reverendo, eu fui passar e conversei com um rapaz que tinha um senhor, 45 anos, ele tinha câncer nos ossos. É a pior dor, segundo os médicos e os pacientes que podem ter. Eu falo assim, o que eu posso fazer por você? Depois de uma conversa, ele disse, pastor, ora para mim morrer, eu quero morrer. Eu não aguento mais, cara, eu quero morrer. Então, tamanha era a dor, tamanho era o sentimento dele de estar impotente numa cama e a dor. Então, pastor, eu só quero morrer. Faz uma oração para que eu morra, por favor. Eu falei assim, eu não posso fazer essa oração, mas eu posso falar com Deus para que Ele possa amenizar a sua dor. E aí, dentro do psicológico, que nós sabemos que a religiosidade, a religião, o espiritual, ele é um dos pilares da vida da gente, nós precisamos ter isso. Quando você ora com a pessoa, é evidente a melhora significativa. A dor, ela tem uma diminuição assim enorme. Talvez não sare, mas tem. Funciona não pensar na morte, doutor? Em geral, as pessoas não pensam na morte. Então, funciona? Geral, é uma boa estratégia? Em geral não se pensa na morte, se pensa na vida, se faz planos, né? Agora, morrer, vamos morrer. Mesmo não pensando nela, vamos morrer. A senhora já pensou, a senhora quer morrer dormindo. Eu já pensei nesse sentido, já pensei. E seria muito feliz, eu acredito. De repente, pode ser não ser tão bom assim, mas se eu pudesse escolher... Ninguém escolhe a forma que vai morrer, né? Mas se eu pudesse escolher, para mim seria uma boa morrer dormindo. A senhora não costuma pensar na morte? Não. Eu acho que ninguém... voltando até a falar dos pacientes que eu tenho no consultório, ninguém chega dizendo, hoje eu quero falar sobre a minha morte. Ninguém faz isso. As pessoas falam dos seus projetos de vida, das suas dores, das suas dificuldades, mas da morte não. Tá, agora, reverendo, Sim. O senhor pensa na sua morte? Eu procuro não pensar na morte, mas não temê-la também. Porque a morte, para nós cristãos, não é aquela velhinha caindo aos pedaços com a foice na mão. Ela é diferente. Essa morte, ela assusta.
essa morte que é pintada, né? Tem uma charge do Jaziel Botelho também, que tem alguém pregando no leito, tem alguém ali com a palavra de Deus, pregando para uma pessoa que está acamada, e aí vem a morte ali com a machadinha escrito, poxa, cheguei tarde. Então, existe esse confronto da morte boa com essa morte serena, né, de você tentar conduzir. O senhor estava comentando com a doutora sobre como preparar. Eu lembro de um rapaz novo, um esportista, um rapaz grande, bonito, forte, devia ter uns 27 anos mais ou menos, e em uma semana ele entrou no hospital e foi para a UTI, ele estava com leucemia, e uma leucemia muito rápida. E nós estávamos conversando diariamente e os médicos disseram, olha, está grave lá, ele está tendo um rebaixamento muito grande, né? Eu acho que ele vai partir em breve. E a esposa, que tinha uma filhinha de 7 anos, 8 anos, não queria ver. Ela falou, eu não quero ver ele desse jeito. E chegou a um ponto onde ele estava literalmente em coma, vegetativo nesse período de 7 dias. E ali naquele último dia, ali naqueles 2 últimos dias, ele já não falava mais, já não expressava mais, não tinha motricidade nenhuma. E quando eu percebi isso, eu falei, chama a esposa que eu quero conversar. Eu conversei 2 horas com ela lá no consultório, não, lá na capelania, na nossa sala de capelania. E fui preparando, eu falei assim, olha, vamos subir e fala para ele tudo aquilo que talvez você não falou. Não, mas eu não consigo, eu vou estar junto com você. A gente vai conversando. E ela criou aquela coragem nesse sentido, depois de orarmos juntos lá embaixo, subimos. Aí no final nós fazemos uma oração. E quando ela subiu, que ela encostou no leito dele, que ele não tinha mais sensibilidade, não conseguia se mexer, ela colocou as mãos sobre ele e foi falando as coisas do dia, olha, a pequena está lá, e relatando. E conforme ela ia comentando com ele, é claro, a gente já estava nos prantos, esse negócio de capelão não chora, a gente estava ali segurando, mas a lágrima estava descendo. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos dele. Não diga. E não mexia o olho, ou seja, ele estava entendendo e ouvindo tudo. Então, olha que coisa linda, está tudo bem, eu estou cuidando, está legal, vai em paz, vai dar tudo certo, tá certo? Vamos lá. E foi, à noite o cara foi embora. Eram crentes? Não. Não eram. Mesmo assim as pessoas aceitam a oração? Sim, quando você conversa e você sabe se colocar e apresentar a palavra de Deus sem o proselitismo, sem o crachá da sua igreja, você é bem-vindo. Eu li num livro escrito por um cardiologista americano que fala de experiência quase morte, né? Ele começa o livro dizendo assim, não existem ateus na sala de emergência do hospital. Isso é verdade? É verdade, é verdade. Eu estava até comentando com a Ana, né, a produtora do programa, porque às vezes muita gente entra no pronto atendimento, já está desesperado por causa da morte. E o procedimento da gente, o atendimento já começa ali no pronto atendimento. As médicas ligam e falam, pastor, passa aqui, a situação está grave, isso é com você. Então, ô louco! É verdade, porque o medicamento já não resolve. As coisas, tentativa de suicídio, então, são de monte, assim, nos hospitais que nós passamos. Então, você tem muito isso. Pastor, agora é com você. Né? A medicação foi dada, não tem mais o que fazer. Conversa, tenta trazer de volta os valores, os conceitos da vida, verifica o porquê. E quando você trabalha com sinceridade, eu costumo dizer, reverendo, que os meus melhores amigos já morreram. Porque é uma realidade. Nós nos tornamos amigos ali no leito e alguns grandes melhores amigos, né, estão vivos ainda ligando 4, 5 anos depois. Pastor, como é que você está? Então isso é maravilhoso. É quando você recebe essas coisas. Porque o capelão não lida só com quem está morrendo. Não, mas a UTI é o lugar de milagres. A UTI são salas de milagres, que já não é mais a UTI antiga. Doutor Eli, a senhora gostaria de saber que hora iria morrer? O dia e a hora? Não, eu acho que não. Quer se apanhar de surpresa? Eu acho que sim. Eu não gostaria de saber dia e hora, não. Por quê? Não é melhor para se planejar, deixar tudo em ordem? Será que a gente consegue se planejar mesmo? Sei lá, a senhora que é psicóloga. Eu acho que ninguém planeja a própria morte. Mesmo na questão do suicídio, a pessoa está num momento de tanto desespero que ela também não consegue planejar nada. Ela faz algo porque ela não suporta mais aquela vida que ela está tendo. Mas ela tem a fantasia
que ela, tirando a própria vida, ela vai viver melhor. A senhora já atendeu pessoas que tentaram suicídio? Já atendi O que elas vários. alegam? Em geral, é desespero. É um desespero muito grande que acomete, elas não veem saída e aí apelam para algo extremo. É claro que quem eu atendi é porque não deu certo a tentativa, né? Mas é porque acredita que não dá mais, que não conseguem mais. E na hora que... E a pessoa se arrependeu de ter tentado? Dos que eu acompanhei, todos se arrependeram. Não, a pergunta é, eles vão fazer terapia porque se arrependeram de ter tentado suicídio ou a senhora convence eles que a tentativa deles foi fútil? Não, não cabe ao psicólogo dizer para a pessoa se foi uma coisa ou se foi outra. No fundo, eles ficaram aliviados de não ter dado certo. Sim, mas por que é isso? Para a psicologia, a pessoa, quando ela tenta o suicídio, quando ela tenta a morte, na verdade, ela está cindida, o que a gente chama. Um lado dela não suporta mais e um lado dela quer viver bem. Então, ela cindida, nesse mecanismo de defesa que é a cisão, ela tenta o suicídio, ela faz alguma coisa para morrer. E pensando que ela vai ficar viva nessa cisão, que ela vai ficar viva e vai viver melhor. Então, quando ela tenta o suicídio não deu certo, a hora que ela volta é um alívio. Porque ela pode tentar de novo, ela pode tentar viver bem de novo. Os problemas, quando a pessoa voltou, estão lá ainda. Estão lá ainda, mas a compreensão que se tem depois é outra. Ah, é? É. Interessante isso. É pelo menos o que eu tenho acompanhado. Volta-se com uma nova compreensão. Porque tentou-se a morte, não se conseguiu. Então vamos lutar pela vida. O senhor já atendeu suicida? Sim, diversas pessoas, inclusive logo após assim, o acontecido. E logo após não dá muito para conversar, porque ele está ali cheio de medicamentos e cheio da droga também, né? Independente daquilo que ele usou para tirar a própria vida. Mas depois alguns se arrependem. Como a doutora falou, existe esse cisma ali que é estar em cima do muro, é viver entre o amor e a dor. Você não sabe o que você faz. Se você for para a dor, você vai morrer, mas quem sabe do outro lado está melhor. Então existe a ilusão de que, tirando a vida, você consegue minimizar a sua dor. E sem querer saber do que está do outro lado. Espiritualmente não me interessa. O que interessa é que esse corpo não vai doer mais, é que eu não vou sofrer mais, é que eu não vou passar mais por essa aflição. O suicídio é só quem está doente? Não. Muito pelo contrário. Quais são os motivos mais frequentes de suicídio? Mas às vezes uma grande desilusão. Ocorre suicídio, às vezes, porque um casamento não deu certo, um namoro não deu certo, problemas no trabalho. Estou me lembrando, a sociedade japonesa é onde mais ocorre suicídios. Por causa da honra, né? Isso. E falhar para eles é terrível. Então, se eu falhei, eu não tenho direito de continuar vivendo. Mas existem muitos motivos para tentativa de suicídio. Mas é bom quando a pessoa tenta, não consegue, e a gente resgata depois essa vida. É um trabalho muito bonito, quando se consegue fazê-lo. Não houve caso em que a pessoa tentou suicídio, foi encaminhada para terapia pela família, e a pessoa tentou de novo se matar e morreu? Acontece. Aí a coisa é brava, hein? Aí é. É porque, de fato, ela não suportou. E o tratamento não deu conta de resolver a questão. Às vezes o tempo é mínimo. Às vezes uma tentativa de suicídio para outra ocorre em tempo muito próximo e não dá para fazer um trabalho. Não dá para trabalhar com esse motivo que o levou a querer morrer. Agora, voltando a falar do medo da morte, reverendo, o fato da morte ser uma coisa misteriosa, desconhecida, o senhor mesmo falou que a gente não sabe direito o que vai encontrar do lado de lá, ou a gente pode saber e desconhece por ignorância das Escrituras? A Bíblia, ela traz parâmetros claros para a gente do que está do outro lado. E a gente, a falta da compreensão disso. Hoje, nós, às vezes, dentro da igreja, procuramos mais, não é recitar, mas decorar os versículos sem compreender. E aí é como se Jesus estivesse falando por parábolas e nós falamos, nossa, que lindo, que maravilhoso, e, legal. Mas não é assim, é preciso ter uma compreensão da palavra como ela é. Tentar viver a palavra, é viver
né? É tentar viver. Qual que é o quadro que a Bíblia pinta? Olha, se eu morrer agora, também não está lá muito difícil, não, porque a situação tá complicada. Vamos supor que daqui 10 minutos o senhor venha me buscar, né? Sim. O que eu vou encontrar do outro lado? Olha, o primeiro passo é a gente entender uma coisa que eu falo no hospital, que resume e tira as dúvidas das pessoas, mesmo que não são cristãs, que estão à beira da morte. Poxa, pastor, mas vai ter jeito? O que é que tem do outro lado? Que não sei o que lá, meu querido? Presta atenção numa coisa que eu vou falar e guarda no seu coração e leva isso com você. Nos últimos momentos da nossa vida, nós só temos que pensar numa coisa. Olhar para Cristo na cruz e fazer uma pergunta para Ele. Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver no paraíso, quando o Senhor estiver no seu reino. E esperar que Ele vire para a gente e fale assim, hoje à noite, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, descrever o paraíso é uma coisa meia... é ampla demais. O nosso medo da morte hoje é o fato de... O medo do desconhecido é a mesma ideia de que Adão e Eva tinham de não ter... do não pecado. Eles não sabiam o que era o pecado. Sentiram na pele o pecado depois que pecaram. E eles tinham uma harmonia tão grande com Deus que nesse ponto de vista eles não conseguiam entender, por mais que Deus falasse sobre a coisa ruim, eles não conseguiam entender. A pecaminosidade hoje, está no mesmo sentido. Eu faço esse parâmetro voltando no Éden. Nós não conseguimos entender as bênçãos de Deus do outro lado, o que Deus reserva para a gente, a cesta, né, de presentes que Deus vai dar para a gente. O meu segundo versículo predileto é exatamente sobre isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. Deus tem preparado. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Isso é importante. Então, se não viram e não ouviram, fica difícil de definir as ruas de ouros e tudo mais, os montes de versículos. O que eu tenho que levar para uma pessoa que tem pouco tempo de vida, cara, vale a pena você morrer com Cristo Jesus. Sabe, não vá embora sem antes conhecer o Jesus da Bíblia. Porque nós conhecemos o Jesus do Cristo Redentor, nós conhecemos o Jesus pintado em igrejas, o Jesus falado por todo mundo, até bêbado pode falar de Jesus, pessoas sem compreensão nenhuma podem falar de Jesus, mas o Jesus verdadeiro é o Jesus da Bíblia, sem negociação, sem enfeite, sem complemento. E você tem que ler. E se não der tempo, nós temos que levar esse Jesus. Essa confiança do Jesus que você tem, é que você tem que levar. Você tem algum precisa... evangelho que o senhor prefere? Olha, eu sempre peço para o pessoal buscar o evangelho de João, porque ele é muito amoroso, filhinhos, e trata, né, Jesus como também sendo um bom pastor. E João 3, eu falo para todo mundo assim, de uma forma simples, que João 3,16 é a chave para o céu. Procure entender isso. O que é João 3,16? Você que está me assistindo aí, que não tem noção do que é 3,16, vai lá, procura na Bíblia e procura entender letra por letra. E aí você consegue entender que Deus amou demais o mundo. E deu o filho dele de sacrifício, coisa que ninguém faria. E esse Jesus, ele é o cara que você precisa confiar. O cara com todo o respeito do mundo, né? Mas assim, é a pessoa pelo qual você precisa confiar. No próximo bloco a gente vai ler as mensagens postadas no site até o momento da gravação e também ver as entrevistas que a repórter fez. Voltando com o programa, vejam só, hoje nós estamos discutindo por que a gente tem medo de morrer, né? Se Jesus é a ressurreição e a vida. Um assunto que nós não abordamos ainda, vamos abordar nesse bloco aqui, é se o crente pensa na ressurreição. Até hoje, eu só encontrei crente que pensa, ou que não pensa nunca na morte, ou quando pensa na morte, ele quer saber como é que é o paraíso, quer dizer, 10 minutos depois que ele morreu, onde é que ele vai estar, mas na ressurreição mesmo, aquela de voltar, ninguém pensa. Acho que a gente é meio, sei lá, grego, né? Enfim, nós vamos abordar isso já já. Mas antes, eu estou devendo para você a mostrar os kits, os produtos do kit Jô Rezende que você pode ganhar participando do programa de hoje. Dá uma olhada. Oi, amigo.
amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kits de beleza que você pode adquirir pelo meu site. Kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade. Estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Obrigado, Jô. Hoje é o dia do sorteio do kit de Jô Rezende. Quer concorrer? Dá tempo. Você vai lá na página do programa, né? vejamsó.com.br e vota na enquete, tá bom? Agora, se quiser marcar horário com a Jô, liga lá no 5083-2549, marca o horário com ela e vai de metrô, pertinho da estação Ana Rosa do metrô. Não precisa nem pegar carro. Muito bem. Doutora Eli, a senhora já pensou na sua ressurreição? Não. Tá vendo? Ninguém pensa na ressurreição. Mas a senhora é mulher. Como toda mulher, com certeza deve ter uma lista de coisas que a senhora gostaria que Deus mudasse na ressurreição. Quando eu ressuscitar, eu quero vir diferente. Quero vir morena, ou alta, ou baixa. O que a senhora quer mudar? Eu quero ser feliz. Eu creio que na ressurreição vamos ser felizes. Só isso? Eu acho que ser feliz já é tanta coisa, né? Engloba tanta coisa. Porque neste mundo temos aflições, não é? Eu penso que na ressurreição vai ser diferente. Se mudar só isso para a senhora, tá bom? Para mim, tá. Puxa. Olha, me surpreendeu a resposta. O senhor já pensou na sua ressurreição? Eu vou pensar assim, uma coisa por vez. Deixa primeiro ir embora, depois a gente, sem atropelar, sem morrer de ansiedade. Não vamos morrer de ansiedade para ressuscitar. Mas é uma boa fala essa do senhor, porque é gozado. Existem capítulos na Bíblia em que você percebe que o autor sagrado, ele até se esforça para que você entenda o que ele está falando, mas quanto mais ele fala, menos você entende. Ezequiel, capítulo 1, é o clássico. Pode ler lá. Não leia hoje à noite, você vai perder o sono. Deixa para ler amanhã. Ezequiel, capítulo 1. Quanto mais Ezequiel explica como é que é o céu, menos você entende. É um negócio impressionante. O apóstolo Paulo, a mesma coisa. Em 1 Coríntios 15, ele vai tentar explicar como é que é a ressurreição. O corpo da ressurreição. Quanto mais ele fala, menos você fica sabendo. Verdade. Né? Por quê? Porque são realidades espirituais, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Nós conhecemos isso aqui. Exato. Né? Sim. E a realidade espiritual é outra. Então, não adianta querer saber como você vai ser na ressurreição. Uma coisa eu tenho certeza, viu, doutor Eli? Seus problemas acabaram. Então, mas para mim ser feliz é isso. E o seu desejo vai ser atendido. Pode ter certeza disso. Todo mundo vai ser feliz. Os salvos, é lógico, né? Os salvos na ressurreição serão todos felizes e realizados, né? Deixa eu ver aqui as mensagens colocadas no site. O senhor não gostaria de mudar nada na dica, assim? Sei lá. Eu vou pensar e vou mandar por e-mail depois um relatório. Eu acho que é bem mais fácil depois. Não, nunca parei para pensar. Para falar a verdade, eu nunca parei para pensar assim. Temos a certeza daquilo que Deus guarda para a gente. E essa é melhor, né? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui, já imaginou lá então? Vamos lá. Aristilina Lopes Costa, ela mora na capital do Rio. Eu não tenho medo de morrer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21.
Prefiro estar na glória com meu Deus. Eu também. Pelo menos lá a gente não paga imposto. E também não tem que fazer eleição, nem aguentar o horário eleitoral. E a gente não perde de 7-1. Tá vendo? Dá um monte de vantagem morrer. É, rapaz, a gente não morre por antecipação, não é verdade? Milzete de Bauru, interior de São Paulo. Creio que é porque muitos não têm certeza nessa vida de ter a salvação. E por isso tem medo. Creio que é por isso que também pode ser muito penoso para deixar os parentes e amigos. Se a pessoa não tem certeza da salvação, né, pastor? Sim, a irmã, realmente ela carrega essa dor, né, de será que vai dar tempo, né, deles entenderem a palavra de Deus? Eu digo não, embora não sei o dia, mas se a gente soubesse das duas uma, ou ia ficar bem tranquila ou ia dar um arrepio. João Vitor, de Alterosa, nas Minas Gerais. Acho que o cristão não deve ter medo da morte, pois Deus não nos deu espírito de medo. E o cristão de verdade sabe que seu espírito simplesmente irá de volta para casa. Deus abençoe a todos do programa, vejam só. Como é que a senhora vê a questão da espiritualidade em relação à psicologia, doutora? Eu sou psicóloga cristã, e dentro do meu trabalho fala-se da Bíblia, fala-se da crença, fala-se de toda a perspectiva religiosa, da questão da fé, fala-se nisso no trabalho. Então, reverendo, uma das coisas que eu tenho me debatido nos últimos tempos é com uma acusação que sempre me irritou muito, mas eu não sei se a minha irritação é justa. De que, porque os crentes, a fé, né? A fé é uma muleta para o homem não se sentir, como é que o Freud falava, o Marx falava também, a religião é uma muleta. Tem o ópio do povo, a muleta loucura, por causa do sentimento de orfandade, de abandono, nós precisamos crer que tem alguém tomando conta de tudo. Sim. E tal. Como é que o senhor vê isso? Essa crítica, essa observação justa, não é? Porque eu não sei. Eu vou ouvir o senhor, depois eu falo. Vamos parar para pensar assim. Seres humanos, antropo. Nós somos seres que têm 4 pilares que precisam ser trabalhados na nossa vida. Se um desses estiver fora, nós estamos desequilibrados e passando por aflições. O primeiro, somos seres biológicos. Precisamos cuidar da nossa saúde e do nosso corpo. Isso, se você descuidar, principalmente agora, né? Se descuidou do corpo, a infelicidade começa a nos acometer. Psicologicamente, somos seres psicologicamente que precisamos desse trabalho, né? A mente, ela trabalha numa velocidade pela qual não conseguimos medir, mas ela está lá trabalhando. Biopsico, a sociedade, ou seja, o social também precisa, ninguém vive sozinho. Deve ser maravilhoso você viver sozinho. É a pior coisa do mundo, você viver sozinho. Então, biopsico sócio, que é, como a Bíblia mesmo diz, quão bom e agradável, que os irmãos vivam em união, em harmonia. Então, socialmente, nós precisamos viver. Não dá para você viver na sua casinha ali quietinho. E transcendente. Você precisa falar com Deus. Você tem que falar com Deus. Você precisa de Deus para que os outros 3 estejam também em equilíbrio. Se um desses 4 pontos estiverem desequilibrado, ou mais ou menos, eu sou tão espiritual. Mas se você não cuidar do seu biológico, o seu psicológico já era. O seu social já era. Então, nós precisamos ter um equilíbrio dentro disso. Tudo isso tem que ser trabalhado dentro daquilo que Deus traz para nós. Então, e como é que o ateu faz? Ele não tem necessidades espirituais? Olha, com todo respeito para você, meu amigo, minha amiga que é ateu, quando você entra no hospital, você pede para Deus para que a coisa mude na sua vida. Vai para o hospital e quando você perceber que talvez tudo aquilo que você, com todo respeito, né? Tudo aquilo que você pensou e que você defendeu, existe um propósito. E se Deus falar com você ainda naquele momento ali, fica pior ainda. Então, às vezes, o ateu é como uma pessoa que nega a palavra, conhecedora da palavra. Ele, para negar Deus, ele precisa comprovar que Deus não existe. Mas o ateu, ele fala num sentido assim.
Deus não existe. Tá, mas o diabo está aí fazendo essa arruaça toda. Tá, então o bem não existe, mas o mal está aí tomando conta. Então não existe um equilíbrio. Vamos parar para pensar o quanto a religião, hoje, mesmo que as pessoas que tanto alfinetam, né, dentro ou fora da psicologia, no sentido de não precisamos, o ateísmo também. Imagina esse mundo sem os princípios bíblicos. A lei nossa, romana, está dentro dos 10 mandamentos. Surge, deriva disso. Então imagina se Deus não mandasse os 10 mandamentos. Mas o mundo vai experimentar, né, um período aí de governo sem nenhum tipo de inspiração de Deus, né? O último ditador vem aí. E aí... Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, nas Alagoas. A nosso ver, acreditamos que há cristãos que não têm medo de morrer. No entanto, acreditamos que a grande maioria tem esse receio, mas não assume. Pelo menos a nossa pessoa faz parte do maior grupo e não tem vergonha de dizer a verdade, qual seja, temo o último inimigo. Tamo junto, Tadeu. Aparecido de Oliveira, de Casa Branca, em São Paulo. Todos os que creram em Jesus têm a vida eterna. Essa salvação é imediata, completa e irreversível. Mas o cristão continua vítima do pecado, como o próprio Paulo continuou, soberbo. Atos 16, 37. Jactancioso, 2 Coríntios 11, 22 a 20. Desobediente. Ô irmão, você vai se ver com ele lá. E reconheceu esse estado em Romanos 7, 19. O cristão que não experimenta o crescimento é inseguro até da sua própria salvação e naturalmente tem medo de morrer. Mas o cristão maduro que buscou o crescimento não teme a morte, como o próprio Paulo confessa em Filipenses 1, 21. O cristão sabe que quando for perfeito, viverá para sempre. Nunca haverá morte, nunca há de perecer, nunca morrerá. Luiz Carlos, ele mora em Praia Grande, São Paulo. Com relação aos outros cristãos, não sei porque o medo de morrer, mas deixo meu testemunho de que já tive medo de morrer quando assumi a vida cristã. Eu estava em um processo de libertação e por não integrar toda a palavra de Deus em minha vida, tinha medo de morrer e ser condenado eternamente. Graças a Deus, o Senhor Jesus me libertou. Procuro viver longe do pecado, pois o salário do pecado é a morte. E é o pecado que gera esse sentimento de culpa e medo. Exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden, depois de pecarem, se esconderam de Deus. Agora procuro viver uma vida íntegra com Deus. A palavra de Deus diz inúmeras vezes, não temas, e também o justo, ainda que seja morto, viverá. Fiel é aquele que prometeu. Um abraço para você também, meu irmão. A senhora tem medo de perder a salvação? A senhora é metodista, né? Sou metodista. Então, metodista perde a salvação, e aí? Não, eu não tenho medo de perder a salvação. Eu creio na minha salvação. Por isso eu não temo a morte. Vamos ver o que a nossa repórter... Perdão. Que a nossa repórter apurou sobre o tema de hoje. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda assim, porque há tantos cristãos com medo de morrer? Acredito que a incerteza da salvação, né, a insegurança, leva a pessoa a ter essa dúvida, né, sobre a morte. E nós sabemos que o cristianismo de fato é a única que se trata bem sobre a questão da morte, da vida eterna. Mas acredito, enfim, que essa questão do medo da morte vai da insegurança. Né? Da insegurança. Sinceramente, porque a morte é uma coisa que é temida por todos, né? E eu acho que é o evento que todo mundo vai levar, que é a morte. E todo mundo tem medo. Ninguém sabe o que vai acontecer depois, na verdade, né? Eu acho que é isso, que é mais pelo medo do desconhecido. Acho que é mais por isso. Bom, eu não tenho, né? Porque eu creio que quando eu morrer eu vou estar junto com o Senhor. Mas eu creio que as outras pessoas têm medo, até porque a gente leva a vida aqui, a gente tem familiar, né? A gente acaba se apegando às pessoas. Então acho que o medo vem desta forma, né? Talvez de você partir e estar longe daquelas pessoas que você gosta, que você ama. E também por não ter a certeza que elas vão estar lá junto com você. A minha opinião é essa.
Eu acho que é porque não acredita verdadeiramente na vida eterna. Ela não crê que a partir daqui vai haver uma outra vida eterna, uma vida com Jesus. Acho que é por isso que ele tem medo, entendeu? Porque não crê. Eu acho que se Deus fala que você tem que confiar nele em todas as coisas, você tem que confiar que se chegar a sua hora, Jesus vai estar com você e não tem que ter medo, não. Não tem que ter. Acho que você tem que confiar nele, entregar a sua vida para ele, e o que tiver que ser, tá nas mãos de Deus. Acho que é falta de posicionamento diante de Deus e acreditar naquilo que lê e que ora todos os dias. Falta um pouquinho de fé. Doutora, a senhora falou várias vezes hoje que a tarefa da psicologia é preparar a pessoa para a vida, fazer com que ela viva de uma maneira cada vez assim, mais bem adaptada possível, não é isso? Isso. Diante de um mundo, assim, ou de uma realidade, vamos imaginar pessoas que vivam debaixo de uma realidade de muita opressão por causa da violência, da miséria, da absoluta falta de perspectiva, como as populações da África, né? Da África Negra, desde criança que eu vejo as mesmas imagens e a ONU não faz absolutamente nada para mudar a situação. Agora, o vírus Ebola saiu do controle, o que é que vai acontecer? Vão selar a África e largar os africanos à sua própria sorte. É isso que vai acontecer. Os países ricos não têm outra saída. Quer dizer, até tem, mas ninguém vai querer arriscar a vida. O pesquisador morreu, né? O principal pesquisador morreu lá porque contraiu o Ebola. Então, sela o continente aí, enfim. Então, num contexto como esse, nós que somos cristãos, não é muito mais desejável querer partir, querer morrer? Eu acho que as pessoas, do que eu conheço das pessoas, elas, por mais que a vida não seja boa, ainda se opta pela vida. É claro que numa situação tão terrível como a da África, essas guerras todas que estão acontecendo ao redor do mundo, viver é difícil. Mas o ser humano, ele ainda é apegado à vida, mesmo em condições extremas. Ele ainda é apegado à vida. E tem que ser? Não. A psicóloga não pode chegar e falar, deixa disso, você vai para o paraíso e tal, Jesus vai andar com você lá. Não pode? Não se faz isso. Em geral, não se faz. E o pastor pode fazer isso? O pastor deve fazer isso. O pastor tem essa função de fazer isso. Às vezes o pessoal confunde muito no hospital e às vezes chegou o doutor, opa, doutor, aí o pessoal fala, bom, chega, vamos continuar te chamando de doutor, porque a gente anda de jaleco, tal, de gravata, tal. Doutor da alma, onde a mão de Deus vai além da mão do homem. Então a gente já acostumou isso. Mas ele precisa fazer isso. Não tem uma outra função para um pastor a não ser pregar a palavra de Deus e cuidar das suas ovelhas, dentro e fora do aprisco. Não tem uma outra coisa que o pastor precisa fazer a não ser pregar dentro e fora do aprisco. Então é importante para nós lembrarmos que essa é a minha função. Se aonde eu estou é um aprisco ou não, é isso que nós temos que fazer, preparar as pessoas, viabilizar ela tem que tentar trazer uma imagem para ela daquilo que Deus pede, né, para que nós façamos. Isso não nos aproximaria, pastor, daquilo que eu falei no início do programa, daquela imagem que os comunistas nos acusavam? Os crentes sabem morrer muito bem, mas eles não sabem viver, porque não pode fazer nada, né? Não pode isso, não pode aquilo e tal. E, de fato, na época que eu estudava, a ênfase da igreja era no porvir, né? No celeste porvir. Né? Aliás, título do livro do Reverendo Mendonça, que explica a inserção do protestantismo no Brasil, né? O celeste porvir é um hino. E era justamente a pregação. Então, essa vida aqui não vale nada, a gente vai pensar só no céu e tal. Nós não estamos sendo meio suicida? Não, esse é o controle. É isso que nós temos que buscar, esse controle simples de falar, olha, apenas prepare-se, esteja atento, saiba que isso vai acontecer. E você não precisa saber quando isso vai acontecer. Não existe o interesse de saber o que vai acontecer, porque na realidade ninguém sabe. Eu lembro uma vez que
o Guilherme Arantes e aquela outra cantora Elis Regina, elas foram numa cartomante, num cartomante, alguma coisa assim, e a cartomante chegou para ela e falou assim, nossa, você vai ter uma trajetória linda, maravilhosa, tal. E para o Guilherme Arantes falou assim, você está com seus dias contados e não sei o que lá. Ele começou a fazer aquele monte de músicas lindas, maravilhosas, Planeta Água, fez o maior sucesso. Quem morreu? Quem está vivo? Precisamos ter esse parâmetro de não querer buscar, de não querer entrar naquilo que não cabe a nós, né? Mas estarmos preparados, estarmos prontos para isso. E quebrar esse paradigma de que crente quer morrer e quer ir embora. O crente não quer ir morrer, o crente não quer ir embora. Como eu comecei falando, a vida é linda, a vida é maravilhosa. O crente ele desfruta muito mais de tudo aquilo que o próprio Deus fez e deixou para a gente. Porque nós temos a compreensão da grandeza de Deus, né? Nós conseguimos olhar para as estrelas e falar, puxa, isso é Deus. Nós olhamos para o mar e falamos, nossa, isso é Deus. Nós olhamos para as pessoas, isso é a criação de Deus. É tudo aquilo que Deus colocou para que eu pudesse desfrutar e viver. Ir para lá é no momento em que Deus quiser, não no momento em que eu quero. Então tem que quebrar o paradoxo assim de, não, eles falam isso porque querem ir. Não, na realidade, ninguém quer ir, né? Mas é preciso entender que um dia você vai. Fernanda Lima, ela mora em Sorocaba, no interior de São Paulo. Eu acredito que não é bem assim. Acredito que os cristãos têm medo do que acontece após a morte. Para onde irão? As incertezas da vida. Acredito também que aquele que não tem medo algum da morte deveria até ser motivo de estudo, porque morrer não é apenas encerrar um ciclo de vida, como muitos dizem. Morrer é bom quando temos certeza da salvação. Outro ponto também que pode ser visto é que não é bem o medo da morte, é o medo de como morreremos, sofrendo, matados, enfim, complicado, né? Deus abençoe, adoro o programa. Feliz aniversário atrasadinho ao pastor Heber. Obrigado, Fernanda Lima, Deus te abençoe. Quer dizer, não está atrasado não, porque eu nasci dia 31 de julho, mas fui registrado dia 1º, então eu tenho 2 datas de aniversário. É verdade. Pastor José Patrício de Lima, ele mora em Caruaru, Pernambuco. Nossa. Temos medo porque é natural a todos nós vivermos. Faz parte dos seres vivos, a preservação da vida. Nós temos instinto de vida, doutor? Sim, e de morte também. Como assim? Existe, cada ser humano tem o instinto de vida e o instinto de morte. Freud falava em Eros e Thanatos, todos nós temos. Só que em alguns momentos, não a parte das vezes, o nosso instinto de vida fala mais alto que o instinto de morte. Mas nós vivemos Por que serve o instinto de morte? Também, em alguns momentos, para haver o equilíbrio. Mas o instinto de destruição, por exemplo, em alguns momentos, o instinto de morte, falando mais alto, nós transformamos algo em nossa vida e vivemos melhor depois. Isso está ligado ao instinto de morte, que é a transformação, é a mudança. Poxa. O senhor também é psicólogo? É meu último semestre de formação agora e eu tenho buscado fazer mais neuropsicologia porque a gente participa muito, os pacientes pedem para que a gente participe do centro cirúrgico junto com eles, né? Para que a gente esteja junto ali. Então a gente convive muito com os médicos, conversamos muito sobre isso. No almoço a gente fala muito a respeito disso também. Então não fica aquela ideia, eu quero avançar um pouco mais. O médico tem medo de morrer? Antigamente diziam que os médicos tinham mais medo de morrer porque ele lidava com a morte, mas hoje é um pouco diferente, né? Em um dos cursos nossos de capelania, há um mês atrás, uma médica estava falando que isso mudou hoje, mudou bastante, e não tem mais aquele medo de morrer. Mas os estudos dizem que o pessoal da saúde é o pessoal que lida com a morte, que não sabe lidar com a morte, tem essa preocupação, porque ela pega de tudo que é de bom e de ruim, né? Pega uma pessoa pega alguém sem cabeça entrando no hospital e sai andando e falando. E pega alguém ali para fazer um examezinho de urina simples e não sai nunca mais. Então tem algumas coisas que eles começam a pesquisar, a falar sem resposta. Isso não deveria ter acontecido, por que aconteceu? Então não digo hoje que seria essa uma ideia, que eles é uma classe que mais tem medo. E
Mas isso acontece, sim. Nós conversamos muito com os médicos. Particularmente, eu tenho muitos amigos médicos onde eles param, conversam e nós ficamos ali minutos, horas, tirando algumas dúvidas sobre esse assunto. A espiritualidade dentro do contexto da medicina. Romário Silva Alves Guimarães, de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Não tenho medo da morte, pois graças a Deus tenho uma família que me dá muita felicidade com a palavra do Senhor. Isso me conforta e me faz até esquecer que a morte existe. Que Deus abençoe o senhor e peço que ore pela minha família, em especial Rayane, irmã Clarice, mãe, a Clarice é a mãe, Reginaldo é o pai e Rafael é o irmão. E que o nosso Palmeiras nos dê muitas alegrias. Está difícil, viu, irmão? Ô, Mário, eu vou, mais fácil, Deus abençoe a tua família. Não, sou palmeirense também, eu mas também sou palmeirense, tá difícil, por isso. Viu? Olha, vamos continuar orando, Raio. Meu Pai do céu. Senhor da glória, tem misericórdia. Bom, nós vamos fazer companhia para o Flamengo na segunda divisão. Eu queria agradecer bastante a presença da doutora Eli e também do reverendo Miro. Ambos estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br. Vai lá na página do programa, né? E vota não. Né? Vai na aba Convidados, você abre os contatos desses dois irmãos preciosos para tirar suas dúvidas, mandar e-mail, fazer pergunta. Eles estão à sua disposição, tá bom? Vamos ver quem vai levar o kit Jô Rezende. Paulo Wagner da Silva, aqui da capital paulista. Paulo, você vai retirar seu kit lá na própria clínica da Jô Rezende. É só marcar com ela, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.